Físio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live de aquecimento para a jornada Físio 10K, que vai acontecer na próxima semana, do dia 15 a 19 de janeiro. Eu sou Karen Martins, mentora de fisioterapeutas, e a missão é transformar fisioterapeutas comuns em fisioterapeutas de alto valor, que têm agenda estável, são referências e faturam 10 mil por mês. O tema da live de hoje é: Físio, por que o seu paciente não paga o valor justo pela sua sessão? Na live de hoje, você vai aprender o porquê o preço, o plano de saúde, a concorrência não é o que faz o seu paciente pagar menos para você. E durante a jornada Físio 10K, você vai aprender todo o passo a passo para faturar 10 mil por mês, trabalhando metade do tempo. E o que você tem feito de errado que te impedem de chegar nesse faturamento. Então, já garante a sua vaga na jornada Físio 10K, clicando no link que está aqui embaixo. Físio, quantas e quantas vezes um potencial paciente te manda uma mensagem perguntando o preço da sessão, perguntando se você atende plano de saúde, perguntando como funciona o seu trabalho e quando você tem disponibilidade na agenda. E você responde com a maior explicação, com a maior atenção possível, explicando exatamente o que aquele paciente está te perguntando. Então, você responde o valor, você diz que infelizmente não atende pelo plano de saúde, só atende pacientes particulares, explica detalhadamente como funciona o seu trabalho e até mesmo dá diversas datas como opção para esses pacientes. E por muitas e muitas vezes esses pacientes, esses potenciais pacientes, não te respondem, o que te faz se sentir inseguro sempre que um novo potencial paciente te pergunta as mesmas coisas, pedindo as mesmas informações. E você tem a certeza absoluta que eles não responderam a mensagem porque acharam o preço caro demais. E foi justamente o preço que fez você perder o paciente, não é mesmo? Agora, você passa a ter medo de responder as mensagens porque a primeira coisa que vem aí na sua cabeça é: e se eu disser o valor, o paciente achar caro demais e não me responder, eu vou perder mais um paciente. Já tenho poucos pacientes e vou perder mais esse. Isso acontece tantas vezes que você tem a certeza que o preço é o real problema, então toma uma decisão. Aí você pensa, não vai ter jeito, eu vou baixar o preço da sessão. Assim eu consigo atender mais pacientes e então passa a cobrar um valor bem menor do que realmente você deveria cobrar. E lança então o novo preço no mercado. Passa a cobrar entre 60 e 70 por sessão e ainda respira aliviado. É como se você tirasse um peso das suas costas, porque agora sim, você acredita que a quantidade de pacientes na agenda vai aumentar. Só que com o passar do tempo, com esse novo valor, você percebe que acontece a mesma coisa. Você até agenda mais pacientes, mas muitos pacientes ainda não respondem a sua mensagem. E parece que falta alguma coisa e você não entende exatamente o que é, além de chegar no final do mês se sentindo desvalorizado profissionalmente, porque não está tendo o retorno que você gostaria e que é compatível com todo o tempo, esforço e dinheiro que você já investiu na fisioterapia e com os gastos mensais que você tem de aluguel, água, luz, energia. Agora, além de se sentir inseguro ao falar o preço, ter medo dos pacientes não responderem, se sente desvalorizado profissionalmente. Físio, para você entender o porquê o paciente não paga o valor justo pela sessão, é importante que você entenda antes que preço alto ou baixo é um dos elementos que te posiciona no mercado. Se você quer atingir um público específico que valoriza o seu trabalho,
cobrar baixo demais não te ajuda a se conectar com esse paciente, com esse público, porque você terá pouco recurso para investir nos diferenciais dos atendimentos. Físio, pode ser que você já tenha entrado no mercado fazendo até uma pesquisa de mercado, ligando para um ou outro profissional, cotando os valores praticados por esses fisioterapeutas e acaba então por cobrar ali, ó, a média que esses profissionais que você fez a cotação cobram. O que te faz atuar na sua área, muitas vezes com o recebimento do valor da sessão muito abaixo do que você deveria cobrar. Ou seja, você cobrar um preço justo, né? Você passa a receber um valor injusto. Mas, Karen, afinal, o que seria um valor justo? O que é um valor justo? Já parou para pensar nisso? O que é para você um valor justo e um valor que você se sentiria valorizado profissionalmente? Fiz, o valor justo é o preço que cobre as despesas da sua sala ou consultório, como água, luz, energia, internet, descartáveis, além de cobrir o custo de mão de obra, que é o seu trabalho, a mão na massa, e ainda cobrir um lucro entre 25% e 30%, para que você reinvista no seu negócio. Então, você precisa investir em estrutura. Caso contrário, você sempre irá trabalhar sem margem de lucro, o que te impede de crescer profissionalmente e o que te faz muitas vezes conseguir pagar os boletos ou então trabalhar no vermelho, virando uma bola de neve sem saída. E você tendo que entrar em um financiamento para resolver isso, o que verdadeiramente não resolve o seu problema. E agora que você já sabe o que é um valor justo, olhe para o valor aí da sessão que você cobra hoje e faça esse levantamento de informação e veja se o valor que você recebe hoje é justo pelo trabalho que você oferece, pelo resultado que você entrega, pela transformação que você gera na vida desses pacientes. Seja sincero com você mesmo, é um valor justo? Se você não está recebendo esse valor, que é justo pelo seu trabalho, agora você vai descobrir o porquê os seus pacientes não estão pagando por isso. Porque eles não estão pagando mais do que R$ 100 por sessão, pela sua sessão. Você pode até pensar que esses pacientes não pagam acima de 100 por sessão, porque a concorrência cobra entre 60 e 80. Então, quando eles fazem uma pesquisa de mercado e descobrem o preço de um profissional para o outro, eles escolhem o local mais barato para fazer a fisioterapia, não é mesmo? Quantas vezes isso passou pela sua cabeça? Ou você pensa que esses pacientes preferem fazer pelo plano de saúde a fisioterapia, já que está dentro da cobertura deles, e esses pacientes não terão que desembolsar mais nenhum centavo para cuidar da sua saúde? Ou ainda, você acredita que para esses pacientes que não pagam mais de 100 por sessão, é porque a situação está financeiramente difícil? Para todo mundo, a grana está curta. É como se pagar mais de 100 por sessão é pagar demais. É nisso que você acredita, certo? Físio, após mais de 15 anos de experiência com pacientes particulares, após estudar tudo sobre vendas de serviços, marketing focado em captação de pacientes e desenvolvimento humano, eu descobri que os critérios de escolha de um paciente na hora de fazer a contratação de um serviço está associado à percepção de valor que ele tem sobre você e o seu serviço. Isso não tem nada a ver com a concorrência diretamente, com o fato desse paciente ter ou não um plano de saúde, e muito menos a ver com o fato de você cobrar apenas 10, 20, R$ 30 mais caro que o seu concorrente. Mas tem a ver sim como ele percebe o valor do seu trabalho, o valor daquilo que você vai gerar de mudança na vida dele. Como ele percebe a entrega que você promete oferecer. Esse paciente precisa enxergar como isso muda a vida dele. Tem a ver com o público-alvo que você escolheu. Só assim ele pagará o preço justo. Você precisa saber se comunicar com esse público, saber divulgar os seus diferenciais
e saber aumentar a percepção de valor sobre o seu serviço. Você precisa mostrar a esses pacientes como o seu trabalho vai mudar o dia a dia deles. O que vai melhorar? Como vai melhorar? O que isso acarreta no curto, no médio e no longo prazo na vida desses pacientes? Um físio comum, ele responsabiliza a concorrência, o plano de saúde, o preço e a falta de estrutura, a cidade grande ou a cidade pequena, o fato dele receber um valor injusto e ter um baixo faturamento. Já um físio de alto valor, ele se responsabiliza pelos seus resultados. Ele sabe que se o movimento da sua agenda está baixo, com muitos horários vagos, com um faturamento baixo, a responsabilidade é dele. E que se ele quer melhorar o desempenho, o seu desempenho profissional, a sua agenda, o seu faturamento, ele tem que agir. Ele tem que agir estrategicamente. Essa é a mentalidade. Essa forma de pensar é o ponto-chave e que diferencia um físio comum de um físio de alto valor. Esse é um ponto determinante para você começar a receber um valor justo pelo seu serviço. Justamente porque, se você acredita que a culpa é da concorrência, do plano de saúde, da falta de recursos, você nunca conseguirá mudar os seus resultados, porque você não tem nenhum controle sobre os outros. Como conseguiria mudar a concorrência? Como atuaria sobre o plano de saúde? Não existe isso. É perca de tempo. É um gasto de energia desnecessária querer controlar uma coisa que você não tem controle. É hora de você se concentrar no que está no seu controle e aumentar a percepção de valor do seu paciente em relação ao seu serviço. Isso sim depende 100% de você. É extremamente importante que você entenda esse ponto. O valor percebido pelo paciente, ele começa com você percebendo valor no seu trabalho. Se nem você acredita que o paciente pagaria mais do que 100 por sessão, se você acredita que é caro demais, como você vai conseguir vender isso para o seu paciente se você é o primeiro a achar que está caro? Você é o primeiro que precisa acreditar que o seu trabalho é valioso, que ele é capaz de entregar muito resultado, que a sua sessão pode transformar um paciente com dores incapacitantes em um paciente ativo com uma vida normal. Para aí sim, a partir disso, você conseguir falar com segurança do seu trabalho, dos seus diferenciais, agregando valor, aumentando o nível de confiança entre você e o seu paciente. Se toda vez que você vai cobrar, você se sente vergonha, se sente inseguro, não se sente merecedor, é porque você ainda não acredita no poder de transformação que o seu serviço gera na vida dos seus pacientes. Isso não dá mais. Quando um paciente manda mensagem e pergunta o preço, você apenas responde essa informação, o único parâmetro de comparação que esse paciente tem em relação aos outros profissionais é o preço. E por isso ele vai para o mais barato. Por isso ele não paga o preço justo para você pela sua sessão. Porque você não passou nenhuma informação que agregue valor na vida desse paciente, que mostre como o seu serviço vai mudar a vida dele. Quando um paciente manda mensagem e pergunta se você atende pelo plano de saúde, você apenas responde: infelizmente, eu só atendo pacientes particulares. Você mais uma vez não apresentou nenhum valor a esse paciente para que ele te escolha. E mais uma vez ele escolhe outro caminho para se cuidar. Ele escolhe outro profissional. Ele decide pelo plano de saúde. Quando um paciente manda uma mensagem perguntando como funciona o seu serviço e você explica a técnica que você trabalha, você não agregou valor nenhum na vida desse paciente. Você explica uma técnica. Por isso, mais uma vez, você perde o paciente. Físio, até mesmo quando esse paciente agendou um horário, ele passou aí pela primeira avaliação, pela primeira sessão, e você explica a ele que é necessário voltar mais algumas vezes, e esse paciente diz que vai pensar, que vai ver se esse plano de tratamento cabe no orçamento dele, é também um sinal que falta agregar valor a esse paciente.
fazendo com que esse paciente pague por isso, pague pelo seu serviço. Afinal, se ele chegou até o seu consultório, ele já sabia que a fisioterapia era um caminho para a solução, que isso teria um custo envolvido. Então, se o seu paciente não paga o valor justo pelo seu trabalho, se ele não paga mais do que R$ 100 por sessão, porque você não soube demonstrar o que o seu serviço pode mudar na vida dele, mostrando os benefícios para aquele caso em específico, para o problema específico daquele paciente. É isso que faz o seu paciente escolher a concorrência, o plano de saúde e pagar o serviço mais barato. Inclusive, eu me lembro no início da minha carreira, quando eu montei a minha primeira sala. Eu me lembro como se fosse hoje, o desconforto que eu sentia ao receber dos pacientes. E para evitar esse constrangimento, eu sempre dizia: depois a gente acerta, fica tranquilo. Eu ficava tão desconfortável em receber que eu não conseguia falar para o paciente voltar mais 2, 3, 4 vezes, e muito menos eu conseguia focar em aumentar a percepção de valor para esse paciente em relação ao meu serviço. No entanto, que nessa época eu cobrava ali em torno de 80 a 90 por sessão. Nem passava pela minha cabeça que, se o meu foco estava no desconforto em receber, como é que eu iria quebrar este obstáculo, demonstrando ao meu paciente por que ele deveria voltar e fazer o tratamento comigo? Então, quando você vivencia essa rotina, parece impossível. Parece difícil enxergar uma saída e aumentar a percepção de valor sobre o seu serviço para os seus pacientes. E é justamente nesse ponto que muitos fisioterapeutas confundem e acabam por tomar decisões erradas. Acabam diminuindo o valor da sessão, não oferecendo um plano de tratamento por medo do paciente achar o preço caro demais. Acabam diminuindo a percepção de valor quando você apenas diz: "Ih, não tem problema, depois a gente acerta, pode acertar na próxima sessão". Você confunde a resolução desse problema quando prefere não fazer absolutamente nada a não ser ficar esperando o paciente por si só enxergar como você é um bom profissional, como você entrega resultado. Físio, isso não funciona e nunca funcionará. Por isso, seu paciente não paga um valor justo. A melhor maneira de fazer o paciente pagar de fato o que vale pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, é tendo atitudes de um físio de alto valor, levando informações através do seu posicionamento, das suas atitudes, da sua comunicação, dos resultados que você gera na vida de outros pacientes, além da forma como você faz a autopromoção da sua imagem, seja presencial ou nas redes sociais. Se você é do tipo que adora postar no Instagram toda hora fotos de bebidas, fotos de barzinho, fotos de baladas com decotes, saia curtas, comendo mal a beça o tempo todo, os seus potenciais pacientes, quer você queira ou não, eles constroem uma percepção da sua imagem. Eles constroem uma percepção que você não se importa nem com a sua saúde, quanto mais com a saúde de outras pessoas. Que você prefere a farra do que estar envolvidos em assuntos sérios. Que o seu foco está somente na farra. É preciso cuidado, desde a comunicação até o seu posicionamento de imagem. Isso te ajudará a aumentar a percepção de valor do seu trabalho e do seu profissionalismo. Exatamente. Tudo o que você faz hoje promove efeitos colaterais no seu trabalho. Sejam eles positivos, sejam eles negativos, inclusive quando um potencial paciente te procura, ele já pode te procurar pronto para comprar o seu serviço sem pedir desconto, sem perguntar o preço. Eles já chegam para agendar se você souber se posicionar de maneira estratégica, se comunicando com assertividade com os seus pacientes dos sonhos, eles chegam prontos para agendar e para contratar o seu serviço. É isso que faz o seu paciente pagar um preço justo. Mas existem 5 atitudes de um físio de alto valor que faz toda a diferença na qualidade dos pacientes que chegam,
Sabe aqueles pacientes que valorizam o seu trabalho? Aqueles pacientes que são os pacientes dos sonhos de todo profissional? Que não pede desconto, que não pergunta o preço e que segue as orientações. Pois é, você pode atrair eles usando 5 atitudes. E para detalhar exatamente quais são essas atitudes e para poder te ajudar nessa caminhada em um menor espaço de tempo, que eu vou fazer a live número 3, que é amanhã. E tem como tema as 5 atitudes de um físio de alto valor. Nessa live de aquecimento, que acontece, que antecede o evento Jornada Físio 10K, eu vou detalhar tudinho sobre as 5 atitudes de um físio de alto valor, para que você possa, a partir de você, mudar os seus resultados. Sem culpar a concorrência, sem culpar o plano de saúde ou até mesmo a falta de dinheiro dos pacientes. Você vai aprender como você mesmo pode modificar os seus resultados, chegando a um faturamento de 10 mil por mês. Inclusive, você viu na live 1, se você não viu, volta para assistir, como é possível faturar 10 mil trabalhando metade do tempo. E aqui você aprendeu o porquê os pacientes não pagam um preço justo pelo seu serviço. E amanhã, na live 3, você vai aprender quais são as 5 atitudes de um físio de alto valor, que tem um impacto direto no seu faturamento e na qualidade dos pacientes que chegam. Físio, a mensagem mais importante que você pode aprender na live de hoje é que você é que tem que aumentar a percepção de valor para o paciente, para que ele pague um preço justo pelo seu serviço. Se você apenas responde o que ele pergunta, seja preço, disponibilidade, como funciona o seu trabalho, você não agrega valor. E ele não vê como isso muda a vida dele. E ele vai te pagar apenas um valor injusto. O seu paciente, ele precisa de mais informações para agendar sem questionar o preço que você está cobrando. Ele precisa enxergar como isso muda a vida dele. Por isso, já coloca aí no seu despertador agora mesmo para você não esquecer, para você assistir a live de amanhã, para você aprender as 5 atitudes de um físio de alto valor, fazendo seu paciente pagar um preço justo e estabilizando a sua agenda para você faturar 10 mil por mês. Te vejo amanhã.